Olá meninos, olá meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou mandando um salve aqui para vocês, para nós tratarmos de mais um assunto das nossas temáticas de filosofia. Então, nós vamos abordar hoje a filosofia pré-socrática, dando continuidade aí em relação às últimas coisas que nós analisamos, né? Nós estudamos então as condições históricas de surgimento da filosofia, a diferença entre filosofia e mitologia, e agora a gente vai estudar um finalzinho ali dessas aulas anteriores, chamada a passagem do mito para o logos. E ali a gente inicia a filosofia pré-socrática. Bacana? Vamos para a aula então, pessoal. Bom, então, como eu vinha dizendo para vocês, essa temática abordará os pré-socráticos, né, e as suas cosmologias. Nós vamos buscar entender o que isso significa a partir de então. Antes disso, galera, eu quero que vocês se lembrem daquilo que nós analisamos nas nossas últimas aulas, nos nossos últimos conteúdos. Então, o que eu troquei ideia com vocês? Nós caracterizamos a mitologia, vimos aqui então os tipos de mitos que existem nesse cenário, né? Tá aí anotado, né? Para quem estava na aula fez suas anotações, né? As cosmogonias, as teogonias, e aí depois a gente então ingressa nas condições históricas de surgimento da sociologia, da filosofia, e que esta passagem que a gente estudou abre margem para o surgimento do primeiro período da nossa filosofia, que é o chamado período pré-socrático. O Alisson, por que período pré-socrático? É porque antecede Sócrates? Não necessariamente. É fato que aqui, por volta do século V a.C., nós vamos ter a figura de Sócrates, mas esse período é assim identificado como o primeiro período da filosofia antiga pelo seu objeto de estudo, ou seja, o que os filósofos se ocuparão aqui, qual é a preocupação que eles terão nesse momento. Então, a filosofia pré-socrática ela é marcada pela investigação cosmológica. Então, para quem gosta de anotar os conceitos aí, o que é cosmologia? A cosmologia é uma corrente da filosofia que investiga a origem e formação do universo. Então, os filósofos pré-socráticos eles se ocupam nesse cenário das investigações acerca da origem e formação do universo. Por isso, cosmologia. Legal? Dentro dessas cosmologias, esses pensadores, eles buscaram entender qual seria um princípio iniciador, uma partícula que fosse elementar e comum a todos os seres. E isso a gente deu o nome, eles atribuíram o nome de arqué. O que é essa arqué? Princípio, a partícula inicial de todo o universo, de todos os seres. Então, assim, pessoal, os filósofos pré-socráticos, então, só para distinguir aqui os conceitos que nós analisamos até aqui. O que é o período pré-socrático? É o primeiro período da filosofia, logo após as explicações mitológicas. Dentro desse período pré-socrático, a ocupação desses filósofos são as cosmologias, a investigação acerca da origem e formação do universo. Estes filósofos vão buscar identificar um elemento que teria dado origem a todos os seres e a constituição desse universo, as arqués. Então nós vamos ver que surgirão nesse cenário diferentes escolas. Por que escolas? Porque esses pensadores deduzirão por diferentes caminhos, metodologias, diferentes arqués. Para um vai ser a água, para o outro serão os números, e a gente vai entender o que isso quer dizer então. Bacana? Voltando para o nosso slide. Então, essas são as características elementares do período pré-socrático, tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver num outro momento, num segundo momento, a gente vai entender ainda o que é o período logo após o período pré-socrático. Isso vai ficar para uma próxima aula, porque esse é o período antropológico. Como vocês podem perceber ali no século V a.C., nós temos o Sócrates. E aí, entre esse cenário aí do século V até o IV, é onde a gente vai estudar os clássicos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Legal? Então, nesse momento, nós vamos analisar as primeiras, ou melhor dizendo, as escolas que constituem o período pré-socrático. Bacana? Vamos aí, pessoal. A primeira escola pré-socrática que nós temos são chamados assim de jônios ou físicos da Jônia, ou ainda, eles podem aparecer para vocês em algum exercício como os milesianos. Por que milesianos, professor? Por conta disso daqui que vocês estão vendo. Ó. Vou voltar. Ó. Jônia,
Dentro da Jônia, que é essa região destacada aí para vocês, tem a cidade de Mileto, e é na cidade de Mileto que a gente se deparará com Tales, que é considerado fundador desse período pré-socrático, e muitos textos trarão para vocês o Tales como fundador da própria filosofia. Por quê? Porque se a filosofia surge com o período pré-socrático e o Tales é o primeiro pensador que a gente tem registro, logo eles consideram o Tales como fundador da filosofia nesse sentido. Bacana? Então, quem são esses jônios milesianos ou físicos da Jônia? Esse grupo, essa escola é composta por 3 pensadores. Tales, que é o fundador dessa escola, o Anaximandro e o Anaxímenes. Cada um deles defenderão diferentes arqués, diferentes princípios. Então vamos lá. O Tales, que é considerado fundador, como eu disse para vocês, entendeu que todos os seres observáveis, eles de uma forma direta ou indireta se relacionavam com a água. Então, ele deduziu que a arqué, ou seja, o início, o princípio de todo o universo, teria sido a água. Então, é famosa aquela frase, vocês já devem ter escutado, do Tales, tudo é água. Então, pessoal, é o seguinte, nesse momento a gente está falando dos pensadores que vão lançar mão das bases das reflexões, do pensamento. Então, é muito importante a gente entender que os pré-socráticos, eles não tinham, além de ferramentas investigativas, a razão e os sensores, ou seja, os nossos 5 sentidos. São isso que eles têm para entender, tentar teorizar a origem e formação do universo. Então, depois na aula de biologia, lá com o professor Adalto, vocês vão provavelmente passar por demandas lá que vão dizer para vocês que, por exemplo, o corpo humano é constituído de mais de 70% de água. Então quer dizer que esses caras não são tão idiotas assim, não são tão limitados assim. Eles estão com a razão e com a observação, supondo quais seriam as partículas iniciadoras do universo. Então, como Tales observa a necessidade dos seres em relação à água, né? Os frutos são constituídos de água, a chuva faz parte da nossa existência. Então, ele deduziu que a água seria a arqué do universo. Então, para ele, o mundo e todos os seres teriam surgido da água. Bacana? O Anaxímenes, que está no canto direito de vocês aí, foi discípulo de Tales e ele vai discordar de Tales por uma questão. Ele vai defender que a arqué do universo fosse o ar e não a água. Por quê? Porque quando a gente tem períodos muito úmidos, a umidade nada mais é do que um desdobramento do ar. E quando a gente também tem períodos muito secos, a gente vê, principalmente na região em que vocês se encontram, a gente vê muitas queimadas. Então, o Anaxímenes deduziu que do ar teria surgido todos os seres. Por quê? Porque o ar, para ele, desdobra em fogo ou água. E a água já era abordada por Tales. Então, assim, para ele, o ar se desdobrava em outros 2 elementos. Legal? Então, o Anaxímenes e o Tales, pessoal, percebam uma coisa entre eles que vai se distinguir do Anaximandro que eu vou tratar na sequência. O Tales e o Anaxímenes, eles estão pegando fenômenos da natureza, observando a natureza, para dizer qual seria a arqué. Por isso que pode aparecer o nome para vocês de físicos da Jônia. Por que físicos? Anota isso. A expressão physis, que está aí aparecendo para vocês, ela deriva do grego e significa natureza. Então, para estes filósofos, eu deveria olhar para a natureza para encontrar esse elemento de onde tudo teria se originado, ou seja, um elemento comum a todos os seres, a arqué, que para o Tales era a água e o Anaxímenes o ar. Por que eu deixei para falar do Anaximandro no último momento? Porque o Anaximandro vai ser o primeiro pensador que a gente tem registro que vai nos dizer, que vai sugerir uma arqué não física. Embora ele esteja entre os físicos da Jônia, por quê? Porque ele foi discípulo de Tales, ele foi contemporâneo de Anaxímenes. O Anaximandro é um jônio, é um milesiano. Ele vai inaugurar uma arqué de caráter metafísico, ou seja, meta do grego além, e physis, de novo, natureza, ou seja, além do mundo natural. O Anaximandro entendeu que os seres seriam constituídos de coisas além daquilo que nós poderíamos perceber na própria natureza deles. Ou seja, só para ilustrar, depois eu vou retomar esse exemplo mais adiante num outro filósofo. Se eu olho para a água, por exemplo, eu não consigo enxergar aquilo que está além da sua aparência, não a olho nu.
Mas nós sabemos hoje, pela ciência, que a água tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então é isso que o Anaximandro está lançando mão. Ele ainda não tem condição de dizer essa molécula de hidrogênio, essa molécula de oxigênio e tudo mais, mas ele está sugerindo que os seres seriam constituídos de elementos que a gente não conseguiria perceber a olho nu. Só poderíamos deduzi-los de modo metafísico, de modo racional. E ele vai chamar essa essência que constitui os seres, essa arqué essencial, de apeiron. Só para a gente ilustrar aqui, longe de elementos comparativos, se a gente pudesse comparar com os cristãos, por exemplo, que acreditam em Deus, Deus criou o mundo, criacionismo. Deus criou o mundo e todos os seres que nele existem. Então, Deus seria essa arqué constitutiva do universo. Deus seria essa essência presente em todos os seres de modo igualmente. Então é isso que o Anaximandro está chamando. Ele não está chamando isso de Deus, mas ele sugeriu que isso fosse uma coisa que ele chamou de apeiron. Então haveria uma essência chamada apeiron que constitui todos os seres igualmente. Então está presente na água, está presente no ser humano, está presente no ar. Isso seria um elemento não físico. Por que eu coloco nesse boxzinho aí para vocês, vermelhinho? Racional, indeterminado, infinito, imutável. Ou seja, ele só pode ser deduzido, ele só pode ser pensado. Ele não pode ser demonstrado empiricamente. Não, pelo menos nesse momento, para Anaximandro. Bacana, galera? Então a diferença do Anaximandro com os dois outros, mesmo sendo um jônio, é que ele vai além da física, além da natureza. E sugere um elemento originário do universo que não fosse unicamente percebido pelos sensores, mas apenas pensado racionalmente. Bacana? Então vamos lá, continuando, passando para outras escolas. Então olha só, nós temos uma outra escola que são os pitagóricos. E o que são os pitagóricos? Os pitagóricos fundados pelo próprio Pitágoras, que vocês conhecem da matemática, teorema de Pitágoras e por aí vai. O Pitágoras, ele sugeriu que a arqué do universo fosse os números, ou seja, se eu quiser compreender as coisas com precisão, eu tenho que utilizar a matemática. E de uma forma direta ou indireta, nós nos relacionamos com os números a todo momento, pessoal. Então, por exemplo, que horas são, quantas horas tem um dia, quantos dias tem um mês, quanto tempo eu demorei para nascer, 9, por aí vai. Então, todas as nossas relações, elas direta ou indiretamente, estão vinculadas a números. Então, o que sugeriu Pitágoras? Que o mundo fosse uma exatidão numérica. Então, peguemos, por exemplo, eu pego o globo e divido ele em fragmentos, que nada mais são do que cálculos, e a gente chamou isso de coordenadas geográficas. O que são elas? Elas são divisões exatas e precisas das regiões em que precisamos nos relacionar. Então eu, por exemplo, sei lá, numa guerra, o cara projeta um míssil, e esse míssil ele vai lá naquela região precisamente. Por quê? Porque tem uma série de cálculos envolvidos desde a projeção desse míssil até o local a ser abatido com esse míssil. Então, o Pitágoras sustentou que o mundo, se eu quisesse compreendê-lo, eu deveria compreender os números, a matemática. E a matemática traduziria essa origem e formação do universo. Então, a gente fala de pitagóricos, e nessa escola em específico, galera, eu falo apenas de Pitágoras, por quê? Porque o Pitágoras era um professor, um filósofo bastante restritivo. Ele escolhia a dedo os seus discípulos, e aquilo que era discutido dentro da escola pitagórica, ela ficava ali dentro, eles não permitiam que fosse discutido fora dela, somente ali dentro. Então, existem até especulações que sugerem que a maçonaria teria surgido com o pitagorismo e por aí vai, mas são especulações, legal? Então, para essa escola, os números é que vão traduzir, é que vão explicar as relações e origem e formação do universo. Então, a arqué para esses pensadores, inclusive Pitágoras, eram os números. Bacana? Eu trago para vocês uma outra escola e a gente chama isso de pluralistas. Por quê? Porque todas as escolas que eu estou abordando com vocês até aqui, elas têm uma característica singular. Os filósofos jônicos, os pitagóricos, daqui a pouco a gente vai ver os eleatas, todas essas outras escolas, eles são monistas. O que é monismo? O monismo significa mono, um. O que eles estão defendendo? Se você pega o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Pitágoras,
eles estão defendendo um elemento apenas como arqué constitutiva do universo. Então, para o Tales é a água, para o Anaximandro é o áperon, para o Anaxímenes o ar, ou seja, uma arqué de onde tudo teria derivado. Por isso, monismo é uma corrente que sustenta que o mundo teria surgido a partir de um elemento. Os pluralistas, por outro lado, o próprio nome já sugere, plural, eles correlacionam várias arqués ou aceitam que a combinação delas teria resultado na origem do universo. Então, por isso, o pluralismo vai aceitar que o mundo não teria surgido de uma arqué apenas, mas de algumas arqués ou da combinação entre elas. Então, destaco para vocês aqui alguns pensadores pluralistas, o Empédocles, por exemplo, que é o sujeito que reuniu 4 elementos que a gente conhece, ar, terra, fogo e água, e para ele o universo teria surgido da combinação desses 4 elementos. Então, para o Empédocles, a arqué do universo seriam 4 elementos e não só um, por isso ele é um pluralista. Depois a gente passa para o Anaxágoras. O Anaxágoras é um filósofo que se destaca bastante em alguns diálogos platônicos pelas suas discussões que ele tinha com Sócrates. Tá? Ele está no finalzinho ali da passagem do período pré-socrático e início para o socrático. E o Anaxágoras ele vai colocar o seguinte, ele vai falar assim, olha, eu acho que o que constitui o universo são partículas. Então, para ele vai chamar essa arqué, que ele ainda não tem uma explicação muito precisa, mas ele fala assim, os seres são constituídos de um agrupamento de partículas. E essas ideias são levadas por um de seus discípulos, que é o Leucipo, e esse pensador vai elaborar a teoria do atomismo, galera. Tá? Faltou um A aí, desculpa aí no slide, corrijam aí, por favor. Tomismo é Tomás de Aquino, então faltou um Azinho aí, que é atomismo. Por que atomismo? Porque o Leucipo vai esboçar que essas partículas talvez seriam átomos. E o Demócrito que vai, então perceba, é uma escala evolutiva quando a gente chega aqui de Anaxágoras até Demócrito. Eles fazem parte de uma mesma escola e eles estão desenvolvendo uma teoria, cada um a seu modelo. E o Demócrito é que vai terminar essa elaboração, essa análise, e defendeu que a arqué do universo fossem os átomos. O mundo é constituído de partículas, até nesse momento, tá, pessoal? Vocês sabem que nas aulas de física agora, de uns tempos para cá, a gente descobriu que o átomo também é divisível, tá? Vocês podem perguntar ao Paulinho que ele explica isso melhor que eu, mas essa explicação de que nesse momento é que o átomo ele fosse uma partícula que nós conseguiríamos dividir até uma partícula que a gente não mais conseguiria fragmentá-la. Então ela é a partícula última que a gente conseguiria dividir as coisas. Legal? Então o Demócrito ele sintetiza aquela teoria que foi iniciada com Anaxágoras e que tem esse término aí, e os pluralistas defenderam de modo direto ou indireto a união de diferentes arqués. Bacana? Então, fecho com vocês aqui os pluralistas para a gente passar agora para outra escola, para a gente analisar outros pensadores e a gente fala agora dos eleatas. Vamos lá, então. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para uma coisinha aqui, tá? Embora o Heráclito apareça aí no finalzinho do slide para vocês, o Heráclito não é um eleata. Por que eu trouxe ele? Eu vou explicar o Parmênides e há uma rivalidade aí epistemológica, ou seja, de pensamento entre os dois, que é bastante recorrente nos vestibulares. A UFA adora abordar isso, o EL e por aí vai. Então, por isso que eu trouxe o Heráclito, para a gente logo na sequência comparar os dois. Então, quem são os eleatas? Eles habitavam então uma região chamada Eleia e por isso eles receberam esse nome de eleatas ou eleatismo. O Parmênides é o fundador desta corrente, dessa escola, melhor dizendo. E ele vai fundar uma corrente, pessoal, a partir de suas reflexões, que vai ser chamada de ontologia. Alisson, o que é a ontologia? A ontologia é o que a gente vai explicar daqui a pouquinho, chamando de metafísica. O Aristóteles vai chamar isso de metafísica. Mas o nome primário da metafísica foi ontologia. O que significa? Estudo do ser. A ontologia é uma área que ela não vai olhar para as coisas físicas, ela não vai considerar os sensores, ela não vai olhar para os objetos, mas ela vai tentar entender a essência desses objetos. Então é uma continuidade daquilo que a gente viu com Anaximandro lá na escola dos jônicos. Tá? Então, de novo, a ontologia é uma escola que vai se ocupar de entender a essência das coisas.
E eles vão chamar essa essência, essa arqué, de ser. O que é esse ser? O ser é algo onipresente, absoluto e o princípio único de todas as coisas do mundo. Só que aí eu preciso que vocês entendam que esse ser do Parmênides, pessoal, em nada tem a ver com aquele ser lá do William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Não, o ser, eu quero que vocês anotem isso, é sinônimo de essência. Vamos entender o que é essência, pessoal. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, eu gosto de vez em quando retomar a origem de algumas expressões, de algumas palavras, para a gente entender um pouquinho o que esses caras estão dizendo. Então, por exemplo, o que é essência? Por que esses caras vão se ocupar de entender essa essência? Eu gosto de parafrasear Aristóteles nesse momento. Então, Aristóteles diz o seguinte: essência é aquilo sem o qual um ser deixa de ser. Ora, o que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho a água, vou estar no meu copinho, né? E água é um ser, para Aristóteles, um objeto, uma coisa a ser analisada, uma coisa a ser compreendida. Quando eu olho para a água, eu não consigo perceber sua essência, mas ela está lá, é a estrutura da água, H2O. Então, se eu pego, ou melhor dizendo, H2O é essencial à água, é aquilo que faz dela o que ela é. Ela é incolor, sem cheiro, sem sabor, tal, porque ela tem uma estrutura que faz ela ser o que ela é. Então, a essência da água é H2O. Se eu tiro uma molécula dessas da água, eu estou mexendo, eu estou alterando a sua essência. Se eu altero a sua essência, ela vai deixar de ser aquilo que ela é. Ela vai ser qualquer outra coisa, menos água. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A ontologia anunciada por Parmênides aqui, os Eleatas, eles estão tentando identificar, eles estão chamando a atenção que para entender o mundo e a origem e a formação do universo, eu tenho que entender a essência. E para eles a essência é o ser. Esse é o conceito que descreve a essência do Alisson, da água, de todos os seres como o ar, os pássaros, tudo são compostos por uma essência, por uma arqué que ele chamou de ser. Bacana? Então voltamos para o nosso slide aí. O ser só pode ser deduzido racionalmente. Ele não pode ser percebido. Quer dizer, é uma essência, eu só posso interpretá-la pela razão. Eu não posso descrevê-la ou percebê-la pelos sensores. Ou seja ainda, as aparências das coisas, elas são configurações físicas, mas o que interessa entender é aquilo que está por trás dela, entender sua essência. E para o Parmênides, a essência em todos os seres é uma só, é o ser. Então esse ser é algo absoluto, ele é onipresente e ele é o princípio iniciador. E anotem ainda, ele não sofre alterações, ele não sofre modificações. Então a mesma essência de um cachorro, de um cavalo e de um ser humano. Então é o mesmo ser, a mesma essência que deu origem a eles. Então retoma aquela explicação daquele momento, por exemplo, Deus. Deus seria essa essência para os cristãos constitutiva e geradora do universo. A gente vai tirar esse caráter divino e dar uma explicação meramente racional. É isso que o Parmênides está chamando de ser. Essa essência que constitui simultaneamente todas as coisas. Ela não sofre alteração, ela não sofre modificação. Existe uma frase bastante recorrente nos vestibulares quando o assunto é Parmênides, que é a seguinte, abre aspas, o ser é, o não ser não é, fecha aspas. Ora, meninos, meninas, o que o Parmênides está querendo dizer com isso? É uma frase que parece ser bastante simples, mas quando ele lança a mão sobre essa frase, ele está querendo dizer, primeiro, vamos lá, o ser é. As coisas que nós percebemos e as coisas que existem, elas existem, são percebidas porque elas têm uma estrutura essencial, ou melhor dizendo, o ser participa delas. E ao participar delas, elas existem. Então, quer dizer, retomemos ao nosso exemplo da água. A água é um ser, a gente percebe, ela existe, por quê? Porque ela possui uma essência, a gente deduziu a sua essência, H2O. Então, ela é o que ela é, incolor, sem cheiro, sem sabor, porque ela tem uma essência que constitui. Bacana? Então, quando ele fala o ser é, ele está querendo traduzir isso. Ele está dizendo que as coisas que existem, existem porque possuem essências. Quando ele fala o não ser não é, continuando a frase, ele quer dizer que as coisas que não existem, elas nem podem ser percebidas e nem imaginadas. Por quê? Porque elas não possuem essência. Logo, não há configuração física delas. Então, elas não existem por não terem essência.
Então, se eu falo que a água existe, é porque ela tem uma essência, ela tem uma estrutura, H2O, e ela se configura fisicamente, eu a percebo. As coisas que não existem é porque elas não podem ser constituídas de ser, essência. Então, por isso elas não existem. É essa a tradução da frase. Bacana? Legal? Então, pessoal, avançando na sequência, nós vamos comparar o Parmênides com o Heráclito. Ok? Vamos lá. Ora, quem foi o Heráclito? O Heráclito foi um pensador pré-socrático e ele estava, isso é importante eu frisar com vocês, ele estava empenhado em entender muito mais a organização e formação do universo do que essencialmente, do que necessariamente a sua origem, a sua arqué. Então é por isso que o conceito que nós destacaremos de Heráclito aqui é o conceito de devir. O que é esse devir? Ao contrário de Parmênides, para qual o ser não sofre alterações, o ser é estático, o Heráclito vai falar assim, não, a essência do universo é a mudança contínua das coisas. Observe, o mundo está em constante transformação para o Heráclito. Mesmo que nós estejamos aqui nesse momento estudando, né, parado em frente ao computador aí para a gente fazer as nossas anotações, nós estamos em movimento, a nossa vida está em movimento, o nosso corpo está em movimento, nós estamos envelhecendo, nós estamos adquirindo conhecimento. Essa ideia que para o Heráclito é a essência do universo, as coisas estão em constante transformação. Não há estaticidade nas coisas para ele. Então, para ele, a organização do mundo se dá exatamente por esse fluxo contínuo, que ele chama de devir. Então, anotem isso, o devir é um fluxo contínuo, é um movimento incessante das coisas. Por isso que ele vai dizer o seguinte, ora, é o movimento que faz com que o mundo seja o que ele é, porque porque as coisas, ao estarem em movimento, fazem com que o mundo se transforme. Essa transformação contínua é o que faz o mundo estar em ordem, em organização para o Heráclito. Talvez apareça para vocês uma expressão, um conceito dele chamado de guerra dos contrários. O que é isso, Alisson? Para ele, o movimento das coisas se dá pela oposição entre os seres. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte, pessoal, o que é a vida? A vida está em movimento, ela continua. Vocês estão aí, daqui a pouco vocês constituirão família, filhos. Então é o seguinte, a família, ou seja, um filho que você terá é o movimento da própria vida, de um modo direto ou indireto da sua filha, de sua esposa, da sua mesmo, por exemplo. Então é a oposição dos sexos, então vamos lá, sexo masculino, sexo feminino, fricção corporal produtiva, se me entendem, tá? E isso gera uma outra vida. Ou seja, é a oposição masculino e feminino que dá a continuidade da vida. Se eu pego uma lâmpada, por exemplo, energia elétrica, eu tenho um polo positivo, um polo negativo, e isso faz com que a lâmpada ilumine. Então eu tenho a oposição entre o Sol e a Lua, que faz com que o dia e o tempo esteja em movimento. Então é isso que o Heráclito chamou de guerra dos contrários. É a oposição entre os seres que faz com que o movimento seja a essência, a organização do universo se daria por meio dela. Então é famoso, melhor dizendo, é famosa a frase de Heráclito, que vocês já devem ter ouvido em algum momento, que é: um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê, pessoal? Porque a felicidade na explicação de Heráclito se dá nesse sentido. Acho que ele simbolizou muito bem, penso eu, ao demonstrar um rio. Um rio é algo que está em constante movimento e que as águas que ali passam são sempre águas renovadas, outras águas, e não as mesmas. E mesmo o homem, quando vai a esse rio, ele é um outro ser, porque sua vida, seu conhecimento e tudo mais está em constante movimento. Então o homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque esse fluxo contínuo da vida e do rio é o que vai, de alguma forma, simbolizar a ideia de devir do nosso pensador em questão aí, Heráclito. Bacana? Então é isso, galera. Deixo com vocês aqui os pensadores pré-socráticos. Encerro essa aula. Depois eu venho num outro momento com a aula de filosofia do período socrático ou antropológico, no qual a gente vai falar do surgimento da ética. Tá? Então aí desloca-se essa preocupação da cosmologia. Eu vou explicar isso para vocês em outro momento. Firmeza total, galera. Um abraço fraterno, pessoal. Se cuidem e resolvam aí os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês. Bacana? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.